praças. Onde foi parar a raça? Saída dos prédios para as praças. Vou te contar. A gente basicamente lia muito literatura, né? Literatura de qualidade. A gente aos 14 anos lia Graciliano Ramos, né? Lia Vitalino do Rego, lia Guimarães Rosa até, enfim, coisas que os colégios não faziam, né? E a gente fazia todo o aprendizado de texto e de gramática a partir da leitura de textos literários mesmo, né? A gente leu Eça de Queiroz, Machado de Assis, os grandes nomes da literatura nacional e internacional também. E não era uma leitura só ler por ler, era uma leitura que a gente tinha que trabalhar. Então eu me esqueci dos dias que a gente sentava, e era sempre trabalho de equipe, e aí era efetivamente trabalho de equipe. Todos nós trabalhávamos, nós sentávamos, vamos dizer assim, 6 horas da tarde, e levantávamos no outro dia para ir apresentar o trabalho. Nós não ensinávamos a gramática. A partir da gramática, nós começávamos pelo texto. O aluno participava lendo o texto, o aluno participava entendendo o texto, né, expressando o que ele estava entendendo, né? O aluno participava procurando os sinônimos das palavras que ele não entendia, ou como entender aquela palavra dentro do contexto, e daí ele mesmo chegava à conclusão, através de perguntas, de qual era o que era um substantivo, o que era um adjetivo. Depois que eles entendiam, né, que aquele nome é um substantivo. Por que era um substantivo? Porque o que significa substância? Até isso se chegava, né? O adjetivo, que era um adjetivo, por que aquilo é adjetivo? Depois que eles entendiam tudo isso, é que eles mesmos, muitas vezes, e às vezes o professor. Aí ia para o quadro, né? E esquematizava, né? Nós sentíamos muito falta assim, de textos para trabalhar. Foi um trabalho duro, porque nós tínhamos que ler muito para fazer a seleção, e foi um trabalho muito bem coordenado, muita dedicação de todo mundo. Foi realmente muito significativo naquele momento, porque tudo aquilo que nós fazíamos ficou configurado naquela publicação. São 3 livros, né? ABC, nos 3 livros. Foi muito bom. Aqui eu trouxe para você velhos, guardados, de anos, o trabalho da equipe de português, da didática de português que nós usávamos. Nós não seriávamos, né? Porque nós achamos que cada classe é uma classe, como cada aluno é um aluno. E aí a parte de gramatical, a parte de conteúdo, do texto, era desenvolvida a depender da capacidade da aluno. Entendeu? Então a gente fez uma gradação, mas uma gradação não muito rígida. Ela não foi rígida. Fizemos um A, que eram textos mais leves, né? Primeiro, segundo, terceiro ano de nada, primeiro ginásio, terceiro ginásio. Fizemos um B, que seria já para as últimas séries de ginásio, terceiro e quarto. E fizemos um C, que seria utilizado para o curso de colégio. Mas não quer dizer que o texto daqui não possa ser usado aqui no curso de colégio. Não quer dizer também que o curso de colégio não possa ser usado numa turma de ginásio que tem um nível bom. Eu acho que português foi uma coisa muito rica, porque a gente tinha paixão pelas professoras todas, Conceição, e Lígia e tal, que são todos professores da universidade, são ainda professores da universidade, e que traziam uma informação muito madura para a gente era sempre menos do que o que elas estavam propondo. Então a gente não conseguia correr por fora, porque ali dentro tinha algo que era mais interessante do que fora. A redação de português. Você fazia uma redação por semana. Durante todo o tempo que você estava na aplicação. Não tinha boquinha. Você ia escrever, gostasse ou não gostasse.
Você ia aprender a escrever. Eu já vim sabendo escrever. Tanto que com 11 anos de idade eu tirei o... Quando eu cheguei com 11 anos de idade, na primeira série de ginásio, teve logo um concurso literário, outra coisa. Eles tinham concurso literário, concurso de arte, todo tipo de concurso, para incentivar esse tipo de coisa. Aí tinha um concurso literário lá, eu fiz uma crônica e ganhei em primeiro lugar. Fiquei logo conhecida, com 11 anos de idade na aplicação. Em português nós tínhamos redação, interpretação de texto e redação. Eu não me lembro, acho que só no segundo ano colegial, segundo, terceiro ano, é que essa coisa veio contextualizada como gramática, como análise sintática, porque até então tudo que a gente aprendia de português era interpretação de texto, leitura de livro ou redação. Nós tínhamos 2 redações semanais, as redações eram lidas em sala, as melhores redações eram comentadas, discutidas. E a gente fez a redação lá que ela mandou e ela pegava as redações lá na frente para fazer a crítica. E aí uma vez, numa redação, eu escrevi reivindicação com N. Aí ela, sabe qual foi o comentário dela? Alto para a turma toda ao me entregar minha redação. No dia que você souber escrever reivindicação corretamente, eu vou acreditar naquilo que você reivindica. Me arrasou. Veja que figura maravilhosa, maravilhosa, dura e doce ao mesmo tempo, sabe? Aquela figura, assim, aquela professora com compromisso de fazer o aluno crescer, né? Ocupar, né, com o crescimento pessoal dele, o limite dele. Mas até o limite ela exigia, sabe? Agora, terna, doce, porque ela sabia o limite de cada um. E ali ela respeitava. Maravilhosa, maravilhosa, sabe? E o português chato, porque todo mundo em português curte mais a aula de literatura e tal, né? Mas eu acho que as gerações que Zuleika formou, são pessoas que escrevem e falam português correto, graças a ela. Então essa mulher me marcou profundamente, né? Os alunos liam livros, nós tínhamos 2 atividades. Uma era a leitura obrigatória. Os alunos se reuniam em grupo, eles liam o livro e contavam aquele livro passado. As aulas eram maravilhosas, né? Fazíamos júri simulado de Capitu, se Capitu tinha traído Bentinho, se não tinha, júri simulado de Napoleão, em história, enfim, o colégio tinha um dia. A professora de português, Solange, realmente, ela foi marcante na análise da literatura brasileira, e na análise sobre o olhar de Capitu. Capitu traiu Bentinho ou não traiu? Era uma questão da prova. Quer dizer, depois nós chegamos à conclusão que a resposta tinha a ver com a questão da ótica e a verdade de cada um. Isso foi muito fantástico. Nós aprendemos, e esse respeito à maneira como você vê o mundo, vê as pessoas e vê as coisas, eu aprendi na literatura também com Solange. E eu acho que com o júri simulado que fizemos, ensinamos muito isso. Então tinha a função do juiz, qual é a função dele? Todo mundo deve obedecer essa função. Qual é a função do promotor? Todo mundo deve obedecer. Como uma pequena comunidade, isso deveria ser feito depois de uma grande comunidade. Todo mundo tem o seu papel, a sua função, e todo mundo deve respeitar essa função. Tem uma coisa que não existe hoje, não se respeita nada, não se respeita o direito do idoso que vai subindo ônibus com erros, tem outro que tem um sentado. Então, a gente se preocupava muito com isso, que eles iam fazer depois para transformar a sociedade. Com o clube de debate, o objetivo também era isso, como transformar. Então, eles ficaram todos assim, revolucionários nesse sentido de transformar alguma coisa. Não eram anarquistas, eram transformistas, que eles diziam. Então foi uma manhã gloriosa, foi numa sala, mas todos os outros pediram para vir assistir, todo o segundo grau ficou naquele alvoroço para ver a porta cheia, a sala era pequena, para ver, eu lá no fundo sentada, não tomei nenhuma providência, eu estava lá sentada assistindo só. Eles que organizaram tudo, que dividiram tudo. Primeiro eles demonstraram a leitura do romance. Demonstraram a compreensão, São Bernardo, de Graciliano Ramos. Depois, demonstraram a compreensão de cada personagem. Como eles falavam que Sr. Ribeiro fez isso, Sr. Ribeiro fez aquilo, Sinhá fez, Sinhá
Então eles demonstraram a compreensão do texto. Tinham que fazer isso. Então, Santos tinha que dar 10. Não era uma coisa fácil de sair da minha mão, um 10. Não era o mesmo. Então foi uma manhã gloriosa e sempre com esse objetivo de mostrar que cada um tem a sua função, o seu papel, que não há papel menor nem maior, mas todos muito importantes na sociedade. Assim como na sala de aula, no júri, no resto da sociedade também. Esse é o objetivo. A característica muito assim, uma orientação muito humanista que a gente tinha no colégio de aplicação. O jornal mural, que era outra atividade que a gente fazia no colégio de aplicação. Cada semana tinha uma equipe que tinha um jornal bem simples, era um quadro, um negócio de clicar, eles preparavam, tinha charge de professor, tinha piadinha, tinha poema dele, tinha comentário, tinha agora um jornalzinho interno. Já era uma atividade. Você vê quanta novidade você tinha num único. Isso tudo não tem a menor dúvida. Não só através da gente, mas através de todos os estagiários. Todos os professores formados nessa época fizeram estágio no colégio de aplicação, acompanharam isso. Por exemplo, no meu tempo de escola, o ensino de português era centrado na análise sintática e na gramática normativa. E o mesmo acontecia com as línguas estrangeiras, se ensinava gramática. O colégio inovou na medida em que fez da redação e da expressão oral a ênfase do ensino das línguas. Isso foi assim uma coisa muito marcante. As leituras passaram a ser obrigatórias, as exposições orais dos alunos para serem corrigidos na sua maneira de expor os assuntos. Eu dava meus textos que eu tinha, aqui como tinha um mimeógrafo à disposição, eu tinha uma turma de 40 alunos, pode 50 cópias também, 50, 70, mas isso não tem quase, mas aí, o colégio, eu pegava essas 10 cópias, levava para o Manuel Devoto, que era onde eu ensinava, ficavam 2, 3 alunos lendo no mesmo texto, eu não tinha nenhuma dor na consciência de fazer isso, porque eu estava levando para o colégio, para o Manuel Devoto, um pouco da experiência daqui. Então, os textos que eu dava aqui, eu levava para a minha turma do Manuel Devoto. Mas era uma forma de eu dar acesso, porque na época, o ensino de português era pura análise sintática e gramática. Sujeito, predicado, não sei o que, não sei o que. Quem, de certa forma, ensinou a análise de texto, o contato com o texto, leitura de romance, discussão de filme, discussão de livro, discussão de música popular, foi o colégio de aplicação que iniciou isso. Isso revolucionou o ensino de português. Onde foi parar a raça? Saída dos prédios para as praças. Onde foi parar a raça? Saída dos prédios para as praças. Vou te contar. Foi por ali, por acolá. Está por vir. Vou te contar. Foi por ali, por acolá. Está por vir. Gente tão aplicada, caneta sai a palavra. Quando teremos ciência a contentor, teremos arte soprando aos 4 ventos. Viva a morte da causa do lamento. Foi parar a raça, saída dos prédios para as praças. Onde foi parar a raça, saída dos prédios para as praças. Vou te contar, foi por ali, por acolá, está por vir. Vou te contar, foi por ali, por acolá. Está por vir.
morte soprando aos quatro ventos. Viva a morte da causa do lamento.